E aí, pessoal, tudo bem? Vamos propor reflexões aqui a respeito de pessoas morrendo tentando chegar no topo do Everest. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Bruna, mas na verdade quem vocês têm que agradecer mesmo é o Fábio. O Fábio é meu aluno e ele segue o canal, que é uma coisa meio constrangedora para mim, assim, porque a princípio supostamente seriam dois mundos completamente diferentes. Esse canal aqui era para ser de Heroes of the Storm, depois era para ser de BDO, e depois eu tentei várias vezes fazer um canal de inglês e nunca consegui. Mas que gostoso que ele está retendo pessoas assim que nem BDO jogam, e isso é uma coisa que me dá bastante satisfação. Eu estava conversando com o Fábio a respeito de um texto que eu estava lendo quando eu fiz o último vídeo. Aliás, ele apareceu no último vídeo. E a gente teve uma conversa tão legal sobre isso que o Fábio falou assim: você devia gravar um vídeo sobre isso e colocar no seu canal para mais pessoas terem acesso a essa conversa, que está sendo muito bacana. Isso me comoveu, assim, sabe? Eu falei, cara, que legal isso. E sim, eu acho que é um tema super válido que a gente pode tratar aqui. Pessoas estão morrendo tentando escalar o Everest, e não tem nada de novo nisso, porque as pessoas sempre escalaram montanhas, as pessoas sempre morreram tentando chegar lá. O problema é que muito mais pessoas têm morrido. Então, sem avalanche agora, a gente já tem mais mortes do que no ano em que teve a maior de todas as avalanches. Então, tem algum indicador aí de que as coisas estão diferentes. E por que é que as pessoas estão morrendo tanto lá? O ponto desse texto, desse artigo, é muito importante porque ele fala muito sobre a natureza humana, e as pessoas não estão morrendo lá porque elas são más, elas não estão morrendo lá porque elas são burras, elas estão morrendo porque elas são humanas e eu acho que a gente precisa refletir aí um pouco sobre a nossa humanidade, sobre a nossa natureza. Não que a gente vá conseguir mudar isso, mas pelo menos entender o quanto ela pode ser traiçoeira às vezes. Bom, basicamente o cara ele tirou foto de pessoas praticamente passando por cima de um corpo aqui. 11 pessoas morreram em 9 dias. Teve gente que despencou, teve gente que morreu congelada, teve gente que teve parada cardíaca, uma série de fatores. Mas a verdade é que assim, tem muita gente querendo chegar nesse topo, porque muita gente estabeleceu isso como meta. E as pessoas elas estão tendo filas, congestionamento, elas não estão tendo lugar para acampar. O fato de ter muita gente parando para acampar tá dificultando a passagem de gente que está tentando passar por caminhos muito estreitos ali. E essa perda de tempo está fazendo com que as pessoas se desgastem mais, fiquem exaustas mais rápida, e que acabem os recursos dela e que elas fiquem sem oxigênio no cilindro. Então, assim, a quantidade de pessoas está aumentando muito o risco, a exposição ao risco do negócio dar errado. Então, quando num dia desse você ainda tem um tempo ruim, você aumenta ainda mais as suas chances de dar merda. Agora, vamos lá, por que é que as pessoas estão tentando chegar ao topo do Everest? Gente, cada um com a sua escolha, e a sua escolha diz respeito só a você. E se você estabeleceu como meta na vida chegar no topo do Everest, você tem que ir. O problema é que eu acho que inicialmente as pessoas elas tinham metas que eram pessoais, né? Antigamente você queria conseguir alguma coisa e você ia em busca daquilo. Agora eu acho que as pessoas elas estão tentando alcançar achievements para elas colocarem no perfil delas, né? Como colocarem como título de BDO, assim, né? Que você anda na cabecinha do Shark. Isso é meio complicado, é meio perigoso. E aí quando você chega no Everest e encontra um congestionamento, aí você tem a sua natureza posta em duas situações. A primeira é o desafio de você com você mesmo, porque quando você decide que você quer chegar no topo de uma montanha, é um desafio pessoal seu. Por mais que você queira colocar a foto no Instagram, no Facebook, inicialmente, supostamente, você está fazendo uma missão que é de você com você mesmo. Então quando você entra no BDO e fala assim, nossa cara, um dia eu quero ser forte desse jeito, e inicialmente você estabelece uma meta para si, de ser, sei lá, futete. Tem aí a meta que você quiser. O problema é quando você descobre que um monte de outras pessoas estão tentando exatamente a mesma coisa que vocês. Aí, por mais que você não seja uma pessoa competitiva, desperta uma certa competitividade, que é um comportamento natural, é da nossa natureza humana, sermos competitivos e tudo mais. Mas o problema é que quando você estava fazendo essa escalada aqui sozinho, você sabia dos seus limites, e você sabia o quanto aquilo era importante para você, e quais eram os limites que você podia passar. E quando você olha para o seu lado e você vê que tem 200 pessoas com você tentando enchantar o mesmo item, bate aquela coceirinha de querer ser o primeiro a conseguir. Eu não estou falando que eles estão apostando corrida. Não, eles não estão apostando corrida. Mas independentemente de quando você consiga esse tete, você quer ter esse tete. E ele deixou de ser porque você quer grindar rápido
Ele deixou de ser porque você quer estar bem equipado e ele passou a ser porque você também quer ter aquilo que todo mundo está tentando ter. Você tá vendo como isso daqui diz muito a respeito da nossa natureza humana, que tem muito a ver com a nossa vida anterior, que falava muito sobre sucesso? Então, perceba que você pode ter se preparado durante 5 anos, durante sua vida inteira para fazer essa escalada aqui, e você pode ter considerado o seu condicionamento físico para fazer a escalada dos 9.000 metros com aquilo que você tinha. Quando você chega lá e você encontra congestionamento, você tem que mudar todo aquele planejamento que você fez e adaptar a sua nova realidade. Porque antes você tinha um desafio de você com você mesmo e você queria chegar no topo, mas é como se você programasse uma viagem sem acidente na marginal. Se tem um acidente na marginal, você não pode achar que a viagem continua nas suas mãos, que você continua tendo controle e que você se atrasar para o seu destino é culpa sua, é incompetência sua, é mau planejamento seu. Não, porque as circunstâncias agora são diferentes, porque a montanha que você tem diante de si agora é diferente. Então, quando você chega numa montanha dessa e vê que você não tem espaço nos acampamentos e que você não pode parar nos acampamentos porque elas já estão cheias de barracas e você não pode abrir a sua, por que é que você vai continuar a caminhada se você não teve aquele tempo planejado de descanso que você programou para si? Se você contava com aquelas horas de descanso para poder continuar a sua jornada e você não pôde ter essas horas de descanso, porque não tinha espaço no acampamento para você colocar lá a sua barraca e descansar um pouco, por que é que você vai colocar a sua vida em risco continuando a subida? Por quê? Porque tem 200 pessoas ao redor de você e você não quer ser o único da turminha a arregar. E aí, assim, você acha que arregar é uma prova de covardia, de falta de determinação, de fraqueza de espírito e de uma série de outras coisas, quando na verdade ela só prova que você é burro, porque você não soube comparar o orçamento, o plano que você fez com a realidade que você encontrou. Com a realidade que você encontrou. Então as pessoas elas têm que passar por tudo isso daqui e quando chegam nesse ponto, num ponto crítico aqui para conseguir chegar lá em cima, elas encontram corpos que elas têm que fingir que não enxergaram, que elas têm que passar por cima e continuar. Elas encontram um congestionamento enorme e elas encontram 200 pessoas, algumas das quais com 60 anos porque colocaram como última meta da vida, ou com 50 anos porque o cara quer provar que ele ainda é jovem, ou com 40 anos porque ele quer que isso seja memorável depois da festa de casamento dele. Então cada um com o seu objetivo e com o seu preparo e com a sua experiência dificultando a sua caminhada para chegar até lá. Porque é que neste momento, quando você chega aqui, você fala, não é inteligente que eu continue com tanta gente barrando o meu caminho. Também não é ético eu furar fila. Também não é ético eu me comportar de uma maneira que coloque em risco e que possa fazer uma pessoa despencar daqui. Então, essa jornada ela já não diz mais a respeito dos meus limites. Essa jornada ela já não diz mais a respeito do meu empenho e da minha determinação. Essa jornada ela diz respeito a uma coisa muito mais importante, a mais importante de todas aqui, que é a minha vida e a minha saúde. E a minha condição de voltar aqui um outro dia quando eu tiver menos gente, caso eu queira. Mas quando a gente está tentando enchantar um pen, a gente fica tão cegado, que a gente não se importa de roletar e fazer e sacrificar todos os itens stats e todos os acessórios que você juntou com tanto sacrifício até então, porque você acha que a sua felicidade ela está concentrada somente naquele pen que você quer, e aí você roleta o seu set inteiro, mesmo que aquele item passe pen, você vai ser uma pessoa que só tem um item pen, assim como a pessoa que chegou aqui no topo, ela se torna uma pessoa que ela só tem o topo do Everest, já que agora ela não consegue descer viva mais. Agora, por que é que essa pessoa estabeleceu como meta de vida chegar no topo do Everest? Porque, não sei. Eu coloquei aqui 4 exemplos que me vieram, que me ocorreram muito rapidamente. 4 momentos assim que eu não posso dizer que foram os melhores, porque foram os que me vieram na cabeça muito rápido. Quando eu enchantei a minha Cotton Tet depois de ter falhado 24 vezes. Quando eu retornei uma loja em que eu estive 6 anos atrás uma única vez e a pessoa lá lembrou do meu nome. Isso foi uma coisa muito tocante, porque quantas pessoas passaram nessa loja, com quantas pessoas ela conversou, nós não temos redes sociais, e essa pessoa 6 anos depois lembrou do meu nome porque ela lembrou da conversa que a gente teve, porque aquela conversa foi significativa para ela. Isso foi muito emocionante para mim, porque eu não fazia ideia de qual era o nome da pessoa, mas eu me senti que vergonha, né?
Mas eu lembrei da conversa e eu me senti extremamente valorizado por essa conversa. Né? Um outro momento marcante foi quando eu tive o Bruno dizendo que eu tinha mudado a perspectiva dele em relação ao que ele pensa da família dele. E que ele até então havia sido muito revoltado e muito rebelde e porque ele não conseguia enxergar determinadas coisas que eu fiz com que ele fosse capaz de enxergar, e que agora ele se sentia arrependido e grato, e que eu tinha de alguma forma mudado a vida dele. Isso é muito tocante. E tudo bem, eu nunca subi o Everest, mas eu já estive no topo do Fuji. E é lindo, é lindo. Você se sente fodão de ter escalado uma montanha, sim, mas nada se compara. Nada se compara. Isso, claro, dentro da minha natureza. Lembrem do vídeo anterior. Em janeiro eu fiz uma viagem pro Pará. E eu tava lá com a Lu num lugar que a gente chamou, que é chamado de Espaço Família, e estavam lá os irmãos dela e o Heitor e todo mundo brincando naquela água, e a gente se servindo de peixe, de suco, de tudo que era daquela terra, e conversando com as pessoas, e foi um momento num lugar simples, mas adorável, agradável. E quando eu comparo assim, essa tarde que de um ponto de vista de outra pessoa qualquer pode ser completamente banal, o quanto isso para mim foi muito mais significativo do que chegar no topo de uma montanha qualquer. Não importa se era o Fuji ou se era o Everest, dos lugares mais bonitos em que eu já estive, dos castelos mais bonitos em que eu já estive, a sensação que eu tive nesses lugares não chegaram nem de perto a sensação que eu tive de fazer parte ali momentaneamente de uma família, numa atividade simples de fim de semana. O que eu quero dizer para vocês é que, assim, muito condizente com o vídeo anterior, a gente pode ter coisas extraordinárias que são extremamente simples, e você não precisa se deixar levar pela ilusão de sagas de herói. Sagas de herói. Eu não estou desmerecendo o feito que é chegar no topo do Everest, jamais. E se para você o que tem valor não é o espaço família, não é ser reconhecido por um vendedor de loja, não é passar tete e cotum, se a coisa que te dá tesão, se a coisa que motiva a sua vida é chegar num topo de uma montanha depois de ter superado seus limites, vá, nem que isso custe a sua vida. Talvez você terá morrido por uma causa que você realmente acha válida. É a sua natureza, ninguém tem que tirar isso de você. O problema é, será que todas essas pessoas que estão escalando aqui, elas pensam exatamente dessa forma? Ou elas colocarem como meta de vida porque essa chegada lá representa alguma coisa muito importante para elas? E essa coisa, essa ideia, essa simbologia dessa coisa, dessa conquista, se tornou muito maior e mais importante do que a própria humanidade dessas pessoas. Né? Ao ponto de você passar do lado de um cadáver e ver que a única coisa que você pode fazer é continuar com a sua jornada, e ainda assim se colocar num comportamento de risco que coloca outras pessoas em risco também. Não porque você esteja fazendo alguma coisa errada, simplesmente pelo fato de você estar lá. Simplesmente pelo fato de você estar lá. Então, o cara, ele coloca aqui nesse texto umas perguntas muito tocantes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala: quem é responsável aqui? Os indivíduos, as empresas, o governo? Tá na hora de colocar mais regras aqui nessa escalada, as coisas vão mudar, qual que é a solução aqui? O problema as pessoas, elas estão se perguntando mesmo, esse é o sonho do Everest que a gente tinha imaginado? Quando você é questionado a respeito da sua própria humanidade, da sua própria mortalidade, quando você é exposto a situações extremas, é isso que o Everest se tornou? Então, essa escalada, ela diz muito a respeito do que essa chegada lá representa para cada uma das pessoas que estão ali. Só que quando você é colocado no meio de uma fila de 200 pessoas, você não quer ser o arregão, né? Aquela pessoa que fala, gente, para mim não dá mais. Você não quer ser essa pessoa. Só que ser essa pessoa não significa que você é covarde, que você não é determinado. Significa que você é inteligente. Acho que eu tô me repetindo, né? Mas é porque isso para mim foi de fato muito tocante. Em que momento que bater as nossas metas se torna mais importante do que a nossa própria vida? Né? Uma coisa é você doar a sua vida para uma causa nobre, outra coisa é você doar uma vida por causa da teimosia para alcançar um determinado objetivo. E eu digo isso porque, assim, toda semana eu converso com algumas pessoas e eu vejo que elas estão fazendo isso nas empresas onde elas trabalham. Nas empresas onde elas trabalham, elas estão aqui, ó. E elas acham que para elas serem inteligentes elas precisam realmente alcançar o pico, quando na verdade o que elas precisam é sinalizar de que não é inteligente que elas cheguem.
né? Então, até que ponto bater a sua meta é mais importante do que preservar a sua vida e a sua integridade? E o que é que bater a meta representa para você? O que é que essa bater a meta representa para você na sua vida? Pense aí.